Certo, pessoal. Eu sou o professor Cássio. Eu vou ministrar para vocês as aulas de física aqui no cursinho Antonieta de Barros e vamos para a nossa primeira aula. Quando a gente começa a estudar física, a gente tem que se perguntar o que é física, certo? Então aqui eu coloquei para vocês uma definição mais formal, certo? Que diz que física é o campo da ciência que investiga os fenômenos fundamentais da natureza. Então, gente, o que eu quero que vocês entendam? Eu quero que vocês entendam que a física, ela investiga todos e quaisquer fenômenos da natureza para entender como funcionam esses fenômenos e, a partir disso, criar leis físicas que descrevem esses fenômenos e que, às vezes, até consegue prever outros fenômenos, entendeu? Então, é basicamente isso que eu quero que vocês fiquem na cabeça, certo? As áreas da física. A física começa lá nos primórdios da história, quando os homens criaram a escrita, a matemática, eles começaram a se perguntar sobre o mundo, eles começaram a primeiramente olhar para o céu e reparar os movimentos das estrelas, da lua, e se perguntar como isso funcionava, certo? E com isso nasceu a mecânica, porque como eles queriam saber como funcionava aquele movimento da Lua, das estrelas mais próximas, que no caso são os planetas, né? Eles, como eles queriam estudar o movimento, eles começaram a pesquisar sobre isso e nasceu-se a mecânica. Ou seja, a mecânica é a área da física que estuda justamente o movimento, certo? Uma outra área da física é a ótica. A ótica, ela estuda os fenômenos relacionados à luz. São fenômenos ópticos como a reflexão, a refração, etc e tal. Então, eu quero que vocês lembrem, por enquanto, mais para frente a gente vai estudar isso, essa área mais profundamente, mas por enquanto eu quero que vocês entendam, desculpa, que a ótica ela estuda basicamente os fenômenos relacionados à luz. A termologia, por sua vez, ela estuda os fenômenos relacionados ao calor, certo? Então, variação de temperatura, dilatação de corpos, quando varia a temperatura desses corpos, etc. e tal. A ondulatória estuda, em particular, as ondas, os fenômenos ondulatórios, como o som, as ondas eletromagnéticas, e isso traz algumas vantagens, como micro-ondas e etc. Eita, desculpa. As ondas. O eletromagnetismo, ele estuda os fenômenos elétricos e magnéticos, como se fossem um tipo de fenômeno só, pois eles são fenômenos que têm uma mesma natureza, que é a natureza que advém de cargas elétricas, certo? E a gente vai estudar também, posteriormente, esses fenômenos. Seguindo, as unidades de medida. Gente, é importante entender que para a gente estudar a física, a gente precisa saber bastante sobre unidade de medida, porque nós temos várias grandezas, certo? Nós temos grandezas como massa, tempo, velocidade, aceleração, força, e a gente precisa que essas grandezas sejam bem definidas para a gente poder realizar os nossos estudos, realizar nossas investigações acerca dos fenômenos físicos. Antigamente, essas grandezas não eram bem definidas e elas eram definidas conforme a medida do rei. O que é isso? Por exemplo, eles definiam a polegada como sendo a polegada do rei, que é a distância de um lado do dedão ao outro, e a jarda, por exemplo, na imagem, como sendo a distância da ponta do nariz do rei até mais ou menos na normal, que passa pela ponta do dedão do rei.
etc. Só que isso tinha um problema. Quando o rei morria, eles tinham que refazer novamente todas essas medidas e padronizar novamente todas as grandezas, as unidades das respectivas grandezas, certo? E aí isso gerava um problema. E na época da Revolução Francesa, os cientistas resolveram padronizar por vez as unidades de medida das grandezas. E o principal cientista que realizou esse trabalho, que presidiu esse trabalho, foi o Lavoisier. O Lavoisier foi muito importante porque ele foi o principal cientista, um dos principais cientistas que ajudou a padronizar essas medidas. E aí, desde aí, a gente dividiu as unidades de medida das grandezas em dois tipos principais. Nós temos as unidades de base. O que é essas unidades de base? Essas unidades são unidades que não são derivadas, ou seja, elas não são obtidas através de outras grandezas. Elas são unidades fundamentais. Então a gente tem, por exemplo, o comprimento, que é a grandeza comprimento, que a sua unidade é metro, a grandeza massa, que a sua unidade é quilograma, e aqui nessa coluna vocês podem ver os símbolos de cada uma dessas grandezas de base. Essas aqui que estão apresentadas são todas as grandezas de base, não, gente, desculpa, unidades de base. Essas que estão apresentadas na tabela são todas as unidades de base, certo? E aí nós temos também as unidades derivadas. As unidades derivadas são unidades que são obtidas através daquelas unidades de base. Então, por exemplo, nós sabemos o quê? Nós sabemos que a velocidade, se vocês não sabem, vocês vão ver posteriormente no nosso curso, que a velocidade média de um corpo é dada por ΔS sobre ΔT, certo? E aí, o que acontece? ΔS é a variação de comprimento. Se vocês lembrarem do slide anterior, o comprimento ele é dado em metro no sistema internacional e o tempo é dado em segundos. Quando você realiza essa conta, você obtém a velocidade como em metros por segundo. Então vocês podem ver que a grandeza que mede a velocidade, a unidade que representa a velocidade é o metro por segundo, que é uma unidade derivada das outras duas unidades, que são o metro e o segundo, certo? Então nós temos aqui algumas unidades derivadas, não são essas todas as unidades, mas nós temos várias e várias e várias unidades derivadas, certo? Prefixos do sistema internacional. O que acontece, gente? Quando a gente vai trabalhar com alguns fenômenos físicos, você tem números ou muito grandes ou muito pequenos, certo? E aí, quando eles foram definir as unidades, eles viam que, por exemplo, a gente sabe hoje que a distância da Terra ao Sol média no ano é de cerca de 150, olha o tamanho desse número, gente. 150 bilhões de metros. Então é muito grande esse número. Para você realizar uma conta com esse número, dá muito trabalho. Então o que eles fizeram? Eles padronizaram, utilizando prefixos em base 10, certo? Eles padronizaram todas essas grandezas. Então a gente vai ver isso ao longo do curso, mas, por exemplo, no lugar de eu escrever um número grande desse, eu posso escrever que esse número é a mesma coisa que 150 gigametros. Então vocês podem ver aqui, ó, 10 a 9. Então já fica muito mais fácil eu trabalhar com esse número, sabendo que esse giga é a mesma coisa que 10 elevado a 9, certo? Vamos para o próximo slide. Certo, as grandezas agora. Vamos falar dos tipos de grandezas. Nós temos dois principais tipos de grandeza. Dois tipos de grandeza. Nós temos as grandezas escalar e as grandezas vetoriais, certo? Uma grandeza, a diferença dessas grandezas é basicamente o seguinte: a grandeza escalar
você falando basicamente o valor, ou seja, o módulo dessa grandeza e a sua unidade de medida, já é possível entender totalmente o que você quer dizer sobre essa grandeza. Por exemplo, massa é um exemplo dessa grandeza. Massa. Se você chegar no açougue e pedir para o açougueiro, eu quero 1 quilo de carne, por exemplo, ele vai entender perfeitamente o que você disse. Então, 1 quilograma de carne seria o certo dizer, né? Ele vai entender perfeitamente o que você disse. A grandeza vetorial já não é assim. A grandeza vetorial você precisa representar ela além do seu módulo, que é o número, o valor da grandeza, você tem que representar a direção e o sentido dessa velocidade. Ah, professor, mas o que é essa direção e sentido? O que acontece, gente? Vamos pensar o seguinte. Vamos pensar em uma bolinha, certo? Desculpa aí, ó, ter ficado bem torto, mas vai dar para entender. Uma bolinha em um espaço. E essa bolinha se move. Vamos supor que inicialmente essa bolinha estava aqui, nessa coordenada, e posteriormente essa bolinha vem parar aqui assim, nessa coordenada. Aí você quer saber como essa bolinha, como foi o movimento dessa bolinha. Você quer falar para uma pessoa definir perfeitamente como foi o movimento dessa bolinha. A gente utiliza um ferramental matemático que é o que? É o vetor. Então você determina que essa bolinha se moveu daqui para cá numa determinada velocidade utilizando um vetor. O que é esse vetor? Esse vetor nos diz a direção e o sentido da bolinha. Por exemplo, vamos supor que essa bolinha se moveu em uma velocidade de 1 metro por segundo, certo? 1 metro por segundo. Mas eu não sei a direção. Qual foi a direção desse movimento? A gente tem, basicamente, 3 tipos de direções. A gente tem horizontal, certo? Vertical e diagonal. Vocês olhando aqui, vocês vão ver facilmente que esse vetor está na diagonal. Desculpa, meu Deus. Vocês vão ver que esse vetor está na diagonal, certo? Certo. E aí, o sentido. A gente tem 4 tipos de sentido. Para cima, para baixo, para direita e para esquerda. Certo? Se vocês for olhar aqui no gráfico, vocês vão ver que esse vetor está andando tanto para cima, quanto para a direita, concorda? A bolinha não se moveu para a direita, ela estava aqui e veio parar aqui. Então ela se moveu também para a direita. Mas ela também elevou sua altura. Ela também se moveu para cima. Então, nesse caso, a gente vai definir o sentido como sendo para cima e para a direita. Certo? E aí, esses vetores são muito importantes para a gente estudar as grandezas vetoriais. Principalmente, a gente vai focar bastante na força. E aí, quando a gente for estudar força, a gente vai precisar bastante dessa ferramenta matemática para calcular o valor da força resultante em um corpo, certo? Por enquanto é só. Eu agradeço a todo mundo que assistiu a aula. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Se inscreva no canal. Deixe o like, pois isso ajuda o nosso conteúdo a atingir mais pessoas que precisam, certo? E é isso aí. Muito obrigado e até a próxima.